Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Graça e paz para você que se encontra do outro lado dessa tela. E para aqueles ainda que não é cristão, eu desejo uma boa noite de salvação para você. Que a presença do Senhor através dessa live alcance a tua vida. Antes de entrar na palavra do Senhor, quero aqui agradecer a Deus mais uma vez de me permitir que aqui estivesse ministrando a poderosa palavra do Senhor. Não a palavra de Cláudio, não a palavra dos pastores, mas a palavra de Deus. Honra a Deus também pela vida dos pastores dessa igreja, pela vida do pastor Técio e sua família, pela vida do pastor Demis e a sua família, e a vida do nosso pastor Edeilson, juntamente com a sua família, pastor a qual é presidente desta igreja. E desde já também mando um abraço para a igreja MCR de Porto Seguro, que sem dúvida alguma irá estar nos assistindo. Quero honrar também a Deus pela vida desses meninos, que sem eles, é claro que primeiramente sem Deus, nada disso iria acontecer. Mas para você que está aí do outro lado, sem eles também, essa live não poderia estar acontecendo neste momento. Queria especificar aqui os nomes do Vinícius, do Júnior, do Paulo, do Helder, e espero que não esteja esquecendo o nome de ninguém. E queridos, abra o teu coração. Deus, Ele não vai alcançar só a vida daqueles que estão aqui, embora aqui estamos em um pequeno número, e através dessa live nós estamos em um grande número. Que essa live não vai ser transmitida só para quem é membro da igreja, para quem é crente da igreja, mas sim para toda a nação, porque eu tenho certeza que essas lives que estão sendo atuadas vai alcançar onde você estiver, vai alcançar o teu coração. Embora, querido, não podemos esquecer que nós estamos aqui na igreja, ou estamos nas igrejas em pequeno número, mas nós não podemos esquecer que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão lá fora. E eu tenho certeza, querido, que se Ele é maior nas nossas vidas, não vai ser nada que vai parar a igreja dele. Amém? Quero deixar apenas, querido, um versículo para não ficar muito nas minhas palavras, que se encontra em Gênesis 1. Talvez você que está em casa, é o tempo que você tem de abrir a sua Bíblia também. Amém? Louvado e engrandecido és o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Queridos, diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ou em algumas tradições está: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, mediante a essa palavra, eu tenho um tema, um título para essa palavra, que é qual nós iremos percorrer um pouquinho a Bíblia, de maneira rápida, porque o tempo não nos espera. Esse tema é sobre um tempo, e o que eu quero transmitir para vocês, mediante ao decorrer a palavra do Senhor, os 3 tempos está nas mãos do Senhor. Quero repetir com você, para você ouvir novamente, que os 3 tempos estão nas mãos do Senhor. Talvez você deve estar até se perguntando: mas irmãos, mas que tempo é esse? Vou estar explicando para você. Amém?
Mas antes de explicar, vamos entrar um pouquinho na palavra do Senhor, a qual é um versículo que me chama muito a atenção, e eu tenho certeza que chama também a sua atenção, se você estiver com o coração aberto. Analisamos que o Senhor, na sua criação, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, Ele deixa o seu primeiro versículo narrado em Gênesis, ou seja, no princípio. E o que me chama a atenção é que Deus, ainda estando no princípio, você logo vai entender, é que mesmo Ele fazendo tudo no princípio, ainda assim havia trevas. E o que me chama a atenção é que mesmo havendo trevas, aí o Senhor traz a luz onde há treva, pastor Técio. Mas espera aí, não para por aí, que mesmo tendo treva, tinha também água. Se você for analisar no segundo versículo da parte B, você vai começar a entender que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eu quero ir um pouco também, concordar, irmã Vanessa, um pouco do que a ciência diz. A ciência diz para nós que a água, para nós, pastor Técio, ela é vida. É o primeiro ponto que eu quero que você pega. Mas ei, para nós cristãos, a Bíblia vai nos relatar que o Espírito de Deus também, ela é vida para nós, pastor Técio. Mas irmã Vanessa, então houve um fenômeno acontecendo nesse momento, que se a água é vida e o Espírito Santo é vida, então estava tendo um encontro de vida na vida. Opa, talvez você agora entendeu. Não sou eu que estou falando, estou narrando o que a Bíblia nos informa, querido. Estamos passando pelo um caos, pelo momento que talvez muitos que não são cristãos falam, só Deus para atuar nessa situação. Eu concordo com vocês. Só Deus para ter misericórdia da nossa nação. Ora essa, lá em Salmos, Davi vai nos informar que lá no Salmos 23 ele fala que feliz a nação, Vinícius, que cujo Deus é o Senhor. Então, se nós entendemos que ainda Deus tem jeito para a nossa nação, então o salmista Davi, ele está certo com as suas palavras. Mas isso é se a nação reconhecer que cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, existem muitas pessoas ainda que não crê no Deus Altíssimo, a qual nós cremos. Infelizmente, existem pessoas que vê o prodígio de Deus acontecendo, mas ainda assim não acredita no poderio do nosso Deus. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia vai nos informar que nós somos templo do Espírito Santo. E se você for começar a entender, você vai ver de que se estava tendo um momento, fenômeno, que aqui nesse momento a Bíblia vai nos falar que o Espírito de Deus estava tendo um encontro com a outra vida que era a água. Imagine você que foi formado para gerar um Espírito dentro de você. Eu começo a entender juntamente com você, é que se nós formos formados com um só propósito, que é adorar o nome do Senhor e ser templo do Espírito Santo, então significa que onde você passar e onde você estiver, você é templo do Espírito Santo. Ah, irmão Cláudio, mas eu não estou conseguindo cultuar. Você é templo do Espírito Santo. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor vai nos dizer que, como de costume, é bom que nós congregamos. Mas em outras palavras também o Senhor vai nos dizer que onde existe 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele vai se fazer presente.
Mas lá em Mateus também vai nos afirmar que se não tem dois, não tem três, mas só tem um que é você. Você pode direcionar o seu quarto, você pode se ajoelhar, você pode adorar da forma que você quiser, mas sabendo que onde você estiver, você é templo do Espírito Santo. Aleluias. Essa parte B do versículo 2, querido, do capítulo 1, é linda demais essa passagem. Muitas vezes talvez nós até passamos direto, despercebido, e esquecemos de entender essa maravilha que Deus atuou e que Deus fez lá no princípio. Nós, como eu falei para vocês, que nós estamos falando de 3 tempos. Que tempos é esse, irmão Cláudio? O primeiro tempo é passado. O segundo tempo é presente. E o terceiro tempo é o que, irmão Cláudio? O futuro. Mas o que eu entendo de tudo isso é que Deus, Ele está nos 3 tempos. Ei, irmão Cláudio, Deus estava lá no passado? Não, irmão. Deus está lá no passado. Deus está no presente. E Ele também está no futuro. Ou seja, existem pessoas que é frustrado com alguma coisa que aconteceu no passado. Aí o que o nosso Deus faz? Ele vai lá no passado e cura essa pessoa, e a pessoa no presente é curado, para que no futuro tenha um brilhante trabalho, que é adorar o Senhor, e onde quer que você esteja. Ei, mas não para por aí não, irmão Vinícius. A palavra do Senhor fala, na parte B desse versículo, que o Espírito Santo também estava presente lá na criação. Irmão Cláudio, é verdade, não é que o Espírito de Deus estava? Estava, querido. Sabe por que ele estava? Porque ele faz parte da Trindade do Senhor. E nós também vamos falar um pouquinho, embora o tempo é curto, mas nós vamos falar um pouquinho. Se o Senhor tem os 3 tempos em suas mãos, passado, presente e futuro, eu começo a entender que existe também 3 pessoas que se resume em um, que é o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo do Senhor. Eles também são 3, mas eles se completam em um. Como assim, irmão Cláudio? Você começa a ver que o Espírito de Deus também estava lá no princípio. Se Ele estava lá no princípio, imagine hoje na sua vida, meu irmão. Se Ele estava pairando sobre a face das águas, imagine sobre a sua vida, que você é templo do Espírito Santo. Imagina. E desde já eu quero agora tentar que você levante a sua cabeça. Talvez você esteja triste, talvez você esteja frustrado com qualquer situação. Talvez você ache que na sua vida já não tem mais solução. Ei, analisa comigo. Se sobre a face das águas o Espírito Santo estava pairando, e sobre a sua vida, isso é fichinha, meu querido, sobre a sua vida. Erga a sua cabeça e pense e analisa que o Senhor ainda está sobre a sua vida. Aleluias. É tão gostoso, é tão prazeroso em saber que nós estamos passando por crise, em saber que nós estamos passando por situações adversas. Mas quando nós levantamos por alto, quando nós levantamos os nossos olhos por alto e pensamos e falamos como Davi disse: eu elevo os meus olhos para de onde me virá o socorro.
Todavia o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Eu não sei qual é a dificuldade, meu querido, mas erga a tua cabeça, faça igual Davi, olha para o céu e clame ao Senhor. Oh Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui em uma live, querido, mas você não tem a ideia e saber que o que o Espírito Santo está fazendo aqui nas nossas vidas, está fazendo na vida do cameraman, está fazendo na vida do tecladista, da cantora aqui, da levita, do irmão. Você não tem ideia. Então eu começo a entender que onde quer que nós andamos, nós somos templo. Então Ele significa que Ele está a todo tempo conosco. Aleluia. Santo és o Senhor para sempre. Eu estou aqui agora falando do primeiro impacto, que é Deus. Se você viu que eu não vou me aprofundar aqui, todo o princípio do que Deus fez, é claro que você já sabe que Deus fez a terra, Deus fez os céus, tudo que nela há foi Deus que fez. Isso Ele sendo o Pai, a primeira pessoa da Trindade. E a segunda pessoa, irmão Cláudio? A segunda pessoa, querido, João capítulo 1, versículo 1 até o 3 a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Opa! Como assim, irmão Cláudio? Então significa que, olha só, o Espírito Santo estava lá pairando sobre as águas, lá no início. E agora, em João capítulo 1 até o 3, vai nos afirmar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só que no último versículo ele vai dizer que todas as coisas que foi feitas, sem Ele nada poderia ser feito. Oh, glória a Deus! A segunda pessoa da Trindade sendo completada nesse momento. Ah, irmão Cláudio, mas a terceira já tem, porque... Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu só quis lembrar você de que quando Deus estava no princípio, o Espírito Santo estava com Ele. E agora nós começamos a ver que Jesus também estava no princípio, porque sem Ele nada do que foi feito poderia ser feito. Aleluias. E se nós formos analisar a aparição de Jesus sobre a terra, Ele era Deus, e entre os homens se fez carne, e aqui fez grandes prodígios de milagre. Entre o primeiro milagre, talvez você saiba, que foi em um casamento, ali em um primeiro milagre. Mas e qual foi o último milagre, irmão Cláudio? Na cruz do Calvário, dando a vida por mim e por você. Sendo que eu e nem você e nem pessoa alguma poderia fazer o que Ele fez aqui na terra. Além de fazer todos esses tipos de milagre, subir uma cruz de madeira, a qual que Ele foi determinado para isso. Talvez se fôssemos um de nós, nós não aguentaríamos. Mas a sua missão como a segunda pessoa da Trindade foi nos dar salvação. Você, pastor Técio, está aí porque a segunda pessoa da Trindade ousou a vir aqui na terra e morrer na cruz, sua vida e por minha vida. Se não fosse a segunda pessoa da Trindade, todos nós não existiríamos.
Ah, irmão Cláudio, mas pela crise que eu estou passando, era melhor se eu não estivesse existindo. Queridos, dias melhores virão sobre a sua vida. Esse decreto que está sobre a vida da igreja, sobre a vida da cidade, talvez sobre a vida da nossa nação. Ei, o nosso Deus é muito maior que um decreto. Inclusive eu estive assistindo um certo pastor dizendo: eles podem até decretar o que eles quiserem, pode até fechar a igreja, pastor Décio, pode decretar a cidade, pode decretar o estado, mas eu quero ver decretar os céus. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que o Senhor fala lá em Salmos 91: bem-aventurado, oh aleluias. Ei, talvez, queridos, dentro da igreja existe pessoa dessa forma. E eu só posso afirmar para você só o que Davi falou: se nós estivermos alicerçados no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode decretar tudo, mas se você está assim com o Senhor, eu quero ver decretar os céus. No começo eu disse: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E se você crê que Ele está conosco, querido, eu não sei como você está agradecendo, louvando ou glorificando o nome, não sei. Mas é de certo que os céus está aberto para a vida daqueles que temem a Deus. Oh! Você não tem noção, querido, do que é você saber que existe um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Lá em Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para tudo. E aqui é a parte boa de tudo isso. Se eles estão tentando fechar as nossas igrejas, as nossas cidades, seja ela por política, seja não sei qual forma, mas existe um tempo para tudo. Aleluias. Quem afirma isso é Salomão lá em Eclesiastes, querido, que há um tempo determinado debaixo dos céus para todo o mundo. Então, pelo amor de Deus, se você que está assistindo e ouvindo essa live, não é tempo de brincarmos de sermos crentes, não é tempo de brincarmos de ser cristãos. A dificuldade está batendo nas nossas portas. Nós estamos em tempo limitado para estarmos na casa do Senhor. Daqui a pouco todos nós vamos voltar para os nossos lares, mas crendo e sabendo que Deus está conosco. Aleluias. Santo és o Senhor para sempre. Talvez você já pegou qual é a terceira pessoa da Trindade. Talvez você já pegou desde o início. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A palavra do Senhor vai nos afirmar, queridos, que antes do Senhor partir, o Senhor Jesus Cristo partir, uma vez da sua aparição aqui na terra, como vocês já sabem, de toda a dificuldade que os discípulos, que o povo daquela época passou, e quando os discípulos também sabiam que a segunda pessoa da Trindade iria partir, eles começaram a se preocupar. Talvez eles começaram a se interrogar: mas mestre, como assim? Como que nós conseguiríamos viver sem o Senhor? Se foi o Senhor que curou pessoas que precisavam de uma cura, se foi o Senhor que libertou pessoas que precisavam de uma libertação, como assim, mestre?
Aí o Senhor agora, pastor Teste, começa a trazer uma calmaria no coração dos seus discípulos e nos nossos corações. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem os conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh! Não só basta arrupiar, querido, mas eu me arrupeio todas as vezes que eu leio este versículo, em saber que o Senhor, Ele iria para o céu, aleluias, mas agora Ele acalmando os corações daqueles discípulos, Ele fala: ei, pode ficar tranquilo vocês, que eu vou, mas eu vou rogar ao meu Pai, e Ele vai mandar outro Consolador, e Ele vai estar com vocês para sempre, e Ele habitará dentre vós. Oh! Talvez você começou a narrar também aí, no seu pensamento, de que se Ele vai estar convosco para sempre, e dentro de vós, aquilo que o Espírito Santo estava fazendo lá no princípio, talvez eu possa afirmar isso, de que o que o Espírito de Deus estava pairando sobre a vida de outra vida, ele também é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que Ele iria estar conosco para sempre dentro de nós. E se Ele está dentro de nós, significa que Ele está pairando a todo momento sobre as nossas vidas. Oh! Irmão Cláudio, eu não sabia disso. Agora está sabendo, querido. Depois você pode até dar uma pesquisada na Bíblia. Talvez você vá entender melhor ainda, porque essa palavra, ela é viva, e ela vai fazer diferença na sua vida. Aleluias. Então por que você ainda está temendo a adversidade? Irmão Cláudio, então você quer dizer que nós não devemos temer a um decreto? Opa, não disse isso. Nós devemos obedecer às leis. Agora, ciente de que existe uma lei que está acima de todas as leis. Essa lei é justa, querido. Não sei se essa obediência que nós temos a essa lei da terra, se ela está certa ou está errada, um dia vai se ver com as leis das leis, que é o nosso Deus poderoso. Aleluias. Opa, irmão Cláudio, mas eu vi uma aparição lá no princípio, Deus criando tudo e fazendo tudo. Só que eu também vi uma aparição do Senhor Jesus Cristo se tornando carne entre nós. Mas agora eu também vejo uma aparição que é uma profecia que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. É que Ele iria mandar um outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo do Senhor. Mas aí não fala da aparição, irmão Cláudio, só fala que foi uma profecia. Pronto, seu raciocínio está certo. Agora nós vamos ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas sobre
como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Oh! Agora eu entendi, irmão Cláudio. Essa é a aparição da terceira pessoa da Trindade de Deus. Até então era uma profecia sobre Jesus para as nossas vidas. Agora é uma realidade. A palavra do Senhor vai nos afirmar que no dia de Pentecostes, Léo, estavam todos adorando assim como nós estamos aqui neste momento. É a parte boa de tudo isso, pastor Técio. E eis que veio do céu um som como de um vento, Júnior, e encheu toda aquele lugar. Ei, você acha quando nós estamos reunidos com o mesmo propósito, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, você acha que é o que está acontecendo? É uma aparição do Espírito Santo do Senhor. Pessoas transbordando, pulando, exaltando ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque neste momento o Senhor Espírito Santo paira sobre essa vida. Eu não sei aí dentro do seu lar como que o Espírito Santo está pairando, não sei. Quero ir um pouco além. Existem pessoas que estão nos hospitais, pastor Técio. Eu não sei que hora ou qual dia que essa live vai chegar até eles. O Espírito Santo vai pairar sobre a sua vida. Aleluias. Existem pessoas que estão paralisadas por algum tipo de enfermidade. Essa live vai chegar até você. Você não consegue vir à igreja, mas a live vai chegar até você. Significa que se você for ver essa live, a palavra do Senhor vai entrar sobre a sua vida, vai entrar sobre a sua casa e vai resolver este problema que você tanto espera. Oh! Glória seja dada ao Senhor. Ei, como eu disse a vocês, que nós iríamos falar sobre tempo. Falamos de 3 tempos. Falamos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também eu quero falar de um tempo, de um outro templo chamado ser humano. O ser humano, como eu disse, foi formado com o propósito de adorar o Senhor, mas ele também tem 3 características. Quais elas? Corpo, alma e espírito. O que me chama a atenção, queridos, é passado, presente e futuro. Deus está em todos os tempos. Pai, Filho e Espírito Santo, eles se completam com um só Deus. E agora, o ser humano composto por corpo, alma e espírito. Eu posso afirmar a você que Deus, Ele também está nos 3 estágios do ser humano. Ei, irmão Cláudio, você está falando asneira. Não estou, querido. Não estou falando asneira. Vai existir momento de que o seu corpo vai estar paralisado sem querer vir à igreja, ou por algum motivo ou outro, não sei. Aí de repente vem a sua alma, está estacionada por algo que aconteceu aonde? Lá no passado. Aí agora, analisa comigo. Deus, como Ele também está no passado, Ele não estava, Ele está no passado. Ele vai lá no passado, sara aquele trauma que você tem da sua alma, cura a sua alma. Oh, e agora a sua alma
vai dar um conforto para o seu corpo. Ei, corpo, agora é hora de irmos adorar o Senhor. Com essas duas situações que o ser humano tem, querido, por estar paralisado por essas duas situações, mas quando essas duas se completam, a alma e o corpo, eles vêm até a casa do Senhor, ou adora aonde quer que você esteja. Aí agora, o terceiro componente entra em ação. O teu espírito, ele entra em uma conexão com o Espírito do Senhor. E agora o seu templo começa a realmente ser aquela profecia que o Senhor disse, que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, nesse momento significa que o teu espírito está legal com Deus, a tua alma está curada e o teu corpo está firme no Senhor. Oh! Graças a Deus, querido, que o Senhor, Ele nos alcança nesses três estágios das nossas vidas, seja ela qual for, mas o Senhor nos alcança. Quando o Senhor chega agora a fazer algum tipo de milagre, a segunda pessoa da Trindade de Deus, ele sempre fazia alguma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? E muitos pregadores até relatam e falam que por que Jesus não curava logo se ele sabia? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele estava lá no passado da vida dessa pessoa. Então automaticamente ele já sabia o que a pessoa tinha sofrido lá no passado. Aleluias. Santo és o nome do Senhor. Lembra daquele camarada que já foi falado várias vezes aqui? O coxo do tanque de Betesda. Lembram? Todo mundo que era mais rápido em alguma situação, ou de forma financeira, pulava primeiro que ele. E Jesus, vendo toda aquela situação, como você já sabe, que o anjo de tempo em tempo descia e agitava as águas, você já sabe disso aí. Mas aí Jesus chega e fala: ei, você quer ser curado? Jesus já sabia o que esse camarada tinha passado no passado, tinha feito no passado, tinha trauma lá no passado, tantas coisas. Talvez uma das coisas desse camarada era tão recente, que era quando ele via alguém pular primeiro que ele, ali já não era o fator presente mais. Se a pessoa pulava e era curado, então já era passado. E por esse passado na vida desse paralítico, da vida desse coxo, ele estava cada vez mais se frustrando. Aí agora o Senhor faz uma pergunta para ele: quer ser curado? Ô Senhor, toda vez que eu vou, sempre tem alguém que vai na minha frente e pula primeiro. Você quer ser curado? E a cura vem imediata. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, queridos, olha só o quanto eu e você somos importantes e devemos ser felizes por isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas irmão Cláudio, se eu sou imagem e semelhança do Senhor,
então significa que eu vou ser igual a Deus? Já que você afirmou que Ele é feito Pai, Filho e Espírito Santo, e um fator tempo, passado, presente e futuro, e o ser humano como corpo, alma e espírito, então significa que eu vou ser igual a Deus? Não, queridos, não. Mas as nossas características, que o Senhor neste versículo Ele fala, que nós somos imagem e semelhança deles. Como assim que nós somos imagem e semelhança dele? Como eu já falei várias vezes para vocês, Pai, Filho e Espírito Santo, as 3 características que nós temos diante da presença do Senhor. Em outra situação também, quando se fala de imagem e semelhança, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? A imagem. Opa, eu sou semelhante a alguém. Se Deus fez você como semelhança dele, então significa que você é lindão, você é lindona. Erga essa cabeça sua. Como eu disse, olhe para os céus, que de lá vai vir o seu socorro. Deus não te fez para sofrer. Como eu disse, você é a imagem e semelhança dele. Ele não te fez para sofrer, ele te fez para sorrir. Ele te fez para que um dia você morasse lá nas alturas celestial, junto com ele. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Vamos louvar um pouco, irmã Vanessa? Aleluias. Creias, querido. Creia que o Senhor está te visitando onde você está nesse momento. Espírito Santo do Senhor, venha sobre o seu povo, Pai. Graças te damos, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio Santo és o Senhor para sempre. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. O Senhor está te alcançando neste momento. Creio que só creia. Tu és a vida. Só creia. O Espírito Santo do Senhor visita essa pessoa, Jesus, Pai. Eu preciso de ti. Visita, Senhor. Me escutas quando clamo. O Espírito Santo do E Senhor. acalma o meu pensar. Ele quer acalmar a tua alma, querido. Me levas Ele quer curar a tua alma. fogo. Mesmo se você tiver que andar no Curando fogo, todo o meu ser.
Santo do Senhor. Creio que tu és a vida. Ele é a vida. Creio que não Está há pairando outro sobre outra vida que é igual você. a ti. Jesus, eu preciso de ti. Santo és o Senhor para sempre, Deus. Querido, onde você estiver nesse momento, olha só, se você crer e você confiar em Deus, que Ele é Deus da sua vida, você que está afastado do caminho do Senhor, não sei que hora você vai assistir, mas ei, você que está afastado do caminho do Senhor, onde você estiver, e você confiar em Deus, você pode levantar as suas mãos e ir na igreja mais próxima da sua casa e confessar que o Senhor é Deus da sua casa, o Senhor é Deus da sua vida. A partir desse momento, a festa no céu vai acontecer, porque você é mais valioso que tudo nessa terra. Mas pelo amor de Deus, só confia no Senhor, só confia no Senhor. O que é impossível para o Senhor nessa terra, diga. Cante, querido, cante, cante, cante. Nada é impossível para ti. Oh, Espírito Santo do Senhor. O mundo em tuas mãos. Creio O Senhor é dono dessa nação. O Senhor é dono, Pai amado, das nossas vidas. Creio que és tu. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Senhor, porque o Senhor é dono das nossas vidas. Oh, Santo és o Senhor para sempre. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Querido, já fiz o apelo para você. Faço o apelo também para você que está distanciado também. Não é só para aqueles que não é crente. Você, nesse momento de pandemia que talvez não pode vir à igreja, você pode fazer esse ato simbólico também. Reconciliar com o Senhor, levantando uma das suas mãos e indo também na igreja mais próxima da sua casa. Como eu vim ao decorrer de toda a mensagem dizendo que Ele é cura, Ele é vida, Ele é libertação, Ele salva. Você que está precisando de uma cura, só confia, só isso e mais nada. E neste momento, querido, eu quero agradecer por esse momento que o Senhor tem feito presente nas nossas vidas.